Oi pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de estudos para o concurso da Cefaz Santa Catarina. Acompanhe até o final, pois eu acredito que as dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês, se adaptadas à sua realidade, podem ser bastante úteis. A gente vai falar especificamente sobre a minha rotina diária, como eu administrava, o meu tempo, meu dia a dia com trabalho, filhos, e família e os estudos. A minha rotina de estudos, qual era o meu ciclo, como eu rodava ele, qual o método de estudos que eu utilizei em cada matéria. E além disso, materiais que eu utilizei e materiais que eu indico, que não necessariamente são os mesmos. Bom, eu vou começar pela minha rotina diária. Como eu já contei para vocês, eu sou mãe de 3 filhos, A Maria Luísa de 11, o Carlos e a Isadora, que são gêmeos e hoje estão com 2 anos. Meu dia sempre foi super corrido, mesmo antes da decisão de fazer o concurso de Santa Catarina. E quando eu iniciei a preparação para essa prova, para conseguir um tempinho a mais ali, eu tive que abrir mão de algo que eu julgo muito importante e que no planejamento de médio e longo prazo, a minha sugestão é que vocês procurem deixar um tempo reservado para isso, que é atividade física. A solução que eu encontrei foi fazer alguns trajetos a pé, utilizar mais as escadas do meu prédio, já que eu moro no 6º andar. Mas se vocês puderem, pelo menos 3 vezes por semana, fazer uma atividade física, dar uma corridinha, isso é ótimo, A gente sente a diferença. Faz muito bem para o nosso corpo e também para a nossa mente. A segunda coisa que eu tive que mudar foi o horário em que eu começava o meu dia. Normalmente eu acordava cedo, acordava às 6, 6h30 e passei a acordar às 5 da manhã. E isso foi tão bom que eu não parei mais, eu trouxe isso para minha rotina, para minha vida mesmo, Continuo adotando esse horário de iniciar o meu dia, Isso trouxe ganhos de produtividade, mas na minha opinião, as principais vantagens para o estudo é o silêncio, que é um período de total silêncio, na qual dificilmente tu vai ser interrompido por celular, por interfone, enfim, ninguém te manda um WhatsApp essa hora. E o fato de você estar descansado, com a mente fresquinha ali para iniciar a sua rotina. No pós-edital, eu passei a acordar às 3 da manhã, Lógico que para isso funcionar, eu dormia mais cedo, Eu chegava em casa cansada já. Aí eu ficava um pouco com a família e quando eu ia colocar as crianças para dormir, ali por volta das 21 horas, eu acabava dormindo junto. E no fim era bem mais produtivo dessa forma do que eu tentar forçar um estudo à noite ali já cansada, com todo o cansaço de um dia cheio de trabalho, enfim, Então é uma sugestão minha, experimente começar o dia de vocês mais cedo, bem cedinho, Isso pode trazer um excelente ganho de produtividade para vocês. Então era essa a minha rotina diária, Acordar bem cedinho, estudar o meu ciclo. Aí às 7 horas eu acordava as crianças, arrumava elas para a escola, enfim, todo mundo tomava café. 8h30 eu já estava, já tinha deixado as crianças na escola e já estava chegando na Secretaria da Fazenda para iniciar o meu dia de trabalho. O horário de almoço eu sempre procurava almoçar ali em 30 minutos, e ficar com 1 hora para estudar. Final do dia eu pegava as crianças na escola e ia para casa, Eu fazia questão de não colocar transporte escolar e tudo mais, porque esse era um tempinho, a mais que a gente tinha para ficar juntos, para conversar, enfim. Em casa era a rotina normal, A gente conversar sobre o dia, banho nas crianças, jantar, E colocar as crianças para dormir. Inclusive agora, essa semana, uma aluna do coaching, que também é mãe, me perguntou, tá, Mandinara, e as crianças, como você fazia, Porque é muito difícil pra mim. Eu saio de casa, elas estão dormindo ainda, E quando eu chego, quando eu volto, eu fico pouquíssimo tempo com elas, já tá na hora de eu colocá-las pra dormir, novamente. E eu respondi pra ela que não tem como negar, Realmente é muito difícil, tem hora que esse peso, assim, na consciência de não estar mais presente, não dedicar mais tempo pra eles, isso pesa, Isso pesava bastante. E o que eu procurava fazer e o conselho que eu dou é para pensar em 2 coisas, basicamente, Primeiro que isso é temporário, Que infelizmente você vai ter que se privar um pouco e privar eles também um pouco da tua presença,
Mas principalmente que isso, além de ser temporário, é para um futuro melhor, né? É para uma qualidade de vida melhor para ti e para tua família, né? Porque a batalha não é só para você, né? É para todo mundo colhe os frutos, né? Todos que estão próximos colhem os frutos. E outra coisa é reservar um tempo para ficar com eles, né? E nesse tempo, realmente ficar com eles, deixar o celular de lado, sem TV, sentar no chão, brincar com eles, dar atenção, dar carinho. O tempo que você conseguir reservar, né, que você conseguir tirar para eles, que seja de máxima qualidade, com o máximo de atenção e o máximo de carinho, né? Isso conta muito também. E outra coisa que eu fazia era utilizar isso como uma motivação, né? Principalmente, lógico que tem dias que o cansaço bate, que fica muito difícil, né? E o que eu pensava é justamente isso, né? Eu usava isso para me cobrar mesmo, né? Porque eu pensava, poxa, eu já tô abrindo mão de momentos importantes, né? Com meus filhos, com a minha família, para estar aqui estudando. Então isso tem que dar certo, né? Eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que dar o meu melhor para fazer valer a pena isso, né? E era isso que eu fazia, né? Eu dava o meu melhor, acreditando que estava fazendo o necessário, né? Para que lá na frente, não apenas eu, mas a minha família colhesse os frutos juntos comigo, né? E assim é com todo mundo, né? Tenha filhos ou não, dificilmente alguém pensa somente em si, né? Batalhamos por nós e por aqueles que são importantes para nós, né? E a gente vai colher isso junto. E vale muito a pena, né? Isso, minha opinião e a minha experiência. Bom, agora eu vou falar dos estudos em si. Como ficou meu ciclo e como eu rodava o ciclo na minha semana, né? No vídeo anterior, eu expliquei rapidamente como eu cheguei na minha ponderação dos tempos, né, para cada matéria dentro do meu ciclo. Por que legislação ficou com 4 horas, o porquê que contabilidade eram 7 e assim sucessivamente. Mas eu não estudava essa carga toda de uma vez, né? 7 horas de contabilidade, 4 de legislação, né? O nosso rendimento, após determinado tempo, vendo o mesmo assunto, começa a cair, né? Então a sugestão é que você estude períodos de no máximo 1 hora e meia de cada matéria. É o que funciona para mim. Então eu quebrei os tempos, né, em períodos de 1 hora e meia, e o ciclo ficou dessa maneira, né, nessa sequência. E assim eu seguia, controlando as horas líquidas e seguindo o ciclo sempre do ponto onde eu havia parado no último momento de estudo. Normalmente tinha sido na madrugada anterior ou no horário de almoço. E o bom de trabalhar com o ciclo assim, e não com uma carga diária, matérias diárias, é que ele é bastante adaptativo, né? Por exemplo, quando eu tirei férias nos 30 dias antes da prova, eu não precisei alterar o ciclo em função disso, né, de ter mais horas. Eu apenas rodava os ciclos mais vezes dentro da semana, né, porque aí eu tinha mais tempo. Bom, agora vamos falar sobre cada matéria. Como eu estudava, que material eu utilizava, que material eu indico, pois como eu comentei com vocês, não necessariamente o material que eu utilizei é o que eu acho melhor, né? A minha preparação foi atípica, né? Muito pouco tempo para estudar, então em muitos casos o material que eu utilizei não é o mesmo que eu indico para os meus alunos do coaching, por exemplo, né? Eu analiso a situação de cada um em termos de tempo disponível, do nível de conhecimento que eles já estão e vejo qual a melhor opção. Vamos começar então por legislação tributária, né? Como eu já tinha um conhecimento, né, por já ser auditora fiscal, eu fui direto para a lei seca e fiz anotações do que eu achava mais importante e julgava ter mais possibilidade de cair na prova. Além disso, para coisas mais decorebas, como alíquotas, multas, prazos, eu anotava e deixava na parede da minha sala de estudos, né? Essa questão visual para mim funciona bastante. A mesma coisa com fórmulas, algumas coisas assim. Minha sugestão é que vocês, após o estudo da parte básica ali, né, Constituição, Lei Candir, enfim, né, do regramento básico, CTN, enfim, do regramento básico dos tributos estaduais, né, que é a parte comum a todos os estados, partam direto para a lei seca da legislação do estado para o qual vocês estão estudando. É lógico que vocês vão sentir dificuldade, né, mas é muito importante a lei seca. Depois disso aí vocês partam para o material específico, né, o curso em vídeo, em PDF, enfim, o livro não vai ter, né, porque é um curso bem específico, mas aí vocês partam para esse vídeo, né,
que vai ajudar muito na compreensão, e aí depois voltem novamente na lei seca, que vocês não vão notar que tudo vai fazer sentido. Mas na legislação estadual é bastante importante a lei seca, porque as bancas cobram coisas bem específicas, assim, né, que tu precisa ter visto a letra da lei. Eu aproveito para contar que o meu curso de LTE, né, Legislação Tributária Estadual, tá saindo do forno. Em breve eu vou contar mais detalhes aqui para vocês. Eu tô preparando um curso bem legal, com bastante carinho, acho que vocês vão gostar, que o pessoal que tá aí na área fiscal vai gostar. Eu tinha, né, nessa época da preparação, o curso do Estratégia e o curso do Exponencial de Legislação Tributária Estadual. E eu utilizei eles basicamente para as questões, né, porque são questões específicas, né, a gente não tem um banco de questões, né, como tem das outras matérias. E uma coisa interessante que eu sugiro, assim, é vocês procurarem fazer algumas questões, criarem algumas questões, né? Tem alguns grupos, né, de questões que o pessoal faz na internet, cria na internet, né? Porque os assuntos que você pesquisar e estudar ali para criar questões alternativas das questões, dificilmente você vai esquecer, né? Funciona bastante. E como é um assunto que não adianta, muitas vezes tem que decorar, tem que memorizar, é algo que funciona. Mas isso só para quem tem tempo, né? Se não der tempo de participar do grupo de questões, enfim. Legislação, né? As 40 questões da P2 eu consegui acertar todas. E à tarde, né, na P3 eu errei 3 questões que eram coisas bem específicas, assim, bem pontuais da legislação de Santa Catarina. E aí eu errei essas 3 e isso deu 94%, né, a minha média na prova de legislação tributária. Contabilidade, né, a última vez que eu tinha visto tinha sido 9 anos atrás, né, pro concurso. Então, embora eu não lembrasse de muita coisa, né, e precisasse me atualizar, principalmente na parte dos CPCs ali, que era algo que não era cobrado, e agora mudou bastante isso, mudou bastante a cobrança, né, mas eu não partia do zero, né. Então eu segui o curso do Gabriel Rabelo, do Estratégia, resolvi todas as questões, né, e mais questões no aplicativo também, todas as questões importantes, das provas importantes de contabilidade da Carlos Chagas dos últimos anos ali, eu resolvi. Mas a minha sugestão para quem é iniciante na matéria é o curso Contabilidade de A a Z do Silvio Sandi. Eu acho que são 120 horas, bastante didático, assim, partindo do zero, de A a Z, como diz o título, né? E contabilidade foi isso, muita questão, né? Porque a FCC ela é bastante previsível na contabilidade, assim, ela repete muito as questões. Então eu procurei saber como, né, tudo que ela cobrava e como ela tinha cobrado ali nos últimos anos. Contabilidade foram 45 questões no total, né, na P2 e na P3, eu acertei 41, se eu não me engano, isso percentualmente dá 89%. E TI foi o calcanhar de Aquiles, que acredito que não somente meu, mas de muita gente, né, eu utilizei o material da Patrícia Quintão, do Ponto, e do Ramon, do Exponencial. E para tirar um pouco, assim, da abstração de alguns assuntos, eu assisti alguns canais do YouTube, né, que mostrava o uso prático de algumas ferramentas, né, como o SQL, a construção de um banco de dados partindo de um caso prático mesmo, né. Isso me ajudou um pouco a assimilar alguns conceitos, assim, tirar aquela abstração. Mas eu fiz 60% da prova apenas. TI derrubou minha média, assim, né, consideravelmente. A auditoria tá mudando um pouco a cobrança também nas provas fiscais, né? Não tinha nenhum material que cobrisse 100% do edital. Eu li as principais normas, né, ali de auditoria, da auditoria, né, independente, e eu li os cursos do Salvetti e do Leonardo Coelho, né, ambos do Exponencial. E o edital era enorme, né, assim, cobrava contabilidade, normas de auditoria privada, auditoria fiscal, bem extenso, mas eu consegui gabaritar a prova de auditoria. Tributário também eu já tinha um bom conhecimento, né, também em função de ser auditora fiscal. Então eu olhei algumas aulas específicas do curso do Fábio Dutra, né, eu li alguns PDFs das aulas específicas do Fábio Dutra, resolvi muitas questões, né, e assisti um curso de questões comentadas do Ricardo Alexandre, focado na FCC, eram poucas horas, mas era um curso, né, bastante focado, assim, e o meu objetivo ali era cobrir questões de jurisprudência e reforçar os assuntos mais complexos, né? Sem dúvidas, a minha indicação para a matéria de tributário é o livro do Ricardo Alexandre, é o melhor material,
Talvez para quem seja iniciante tenha alguma dificuldade no começo, mas é o que eu indico, né? Das 20 questões eu errei uma, né? Isso dá 95% em tributário. Língua portuguesa é uma matéria que eu nunca tive grandes dificuldades, porque eu sempre li bastante, né? Então a minha metodologia foi resolver muitas questões da Carlos Chagas, né? E eu percebi que mudou um pouco a questão do português nos concursos desde lá quando eu havia feito as provas lá em 2009 para cá, né? A questão da gramatical tá entrando mais nos detalhes, né? Umas picuinhas, como eu gosto de dizer, que antes não eram tão cobradas assim. Então, ao resolver as questões, eu sentia que tinha algumas coisas que eu tinha que reforçar. Eu tinha o material do Felipe Lucas, do Estratégia, né? Que eu achei um material que era bem completo. Então, eu buscava pontualmente esses assuntos lá. E consegui fazer 96% da prova. As matérias que eu vou falar a partir de agora, né? São aquelas que eu chamo de nível 2. As que a gente conversou até agora é aquelas que correspondiam ali a 80% da prova, matérias de peso 2 e de peso 3, as matérias que eu entendia que iam definir se eu entraria ou não na lista das vagas, né? Então, as matérias que eu concentrei o meu estudo e que coloquei como meta delas todas, assim, consegui fazer 90%, 85%, né? E com exceção de TI, na média ali eu consegui atingir meu objetivo. E essas que eu vou falar a partir de agora são aquelas que eu sabia que não eram determinantes na minha aprovação, assim, em função, né, do peso, de como elas vêm sendo cobradas nas provas de físico. Se eu tivesse que abrir mão de alguma coisa, assim, de buscar excelência em alguma matéria, seria em alguma dessas, né? Bom, Constitucional. Constitucional eu utilizei o Ricardo Vale, né, o curso do Ricardo Vale da Estratégia. De que modo? Eu tinha pouco tempo, né, e a matéria era imensa, né, de Constitucional. Então eu ouvia os áudios das videoaulas, né, nos momentos que eu não podia sentar e estudar, no trânsito, quando estava fazendo alguma coisa na cozinha no final de semana, quando descia com as crianças na pracinha, né, no final de semana, e eles estavam correndo lá, eu colocava o áudio. Aí depois eu partia direto para as questões no final de cada aula, né, nas questões do material. Aí aquilo que eu estava errando muito, eu buscava dar uma lida na teoria. Eu fiz um curso de questões do Reta Final, do Silvio Santi, que eram poucas horas, com o professor Alexandre Araújo, né? Então foram poucas horas, mas tratando de pontos jurisprudenciais e questões bastante cobradas, assim, em provas da Carlos Chagas. E aí eu consegui fechar Constitucional também, consegui gabaritar essa matéria. Administrativo, eu usei a mesma metodologia de ouvir os áudios, né? Deixava essa matéria para os momentos que eu não podia sentar e estudar, ouvindo os áudios. Depois eu ia direto nas questões do material. Eu tinha o curso do Herbert Almeida, do Estratégia, e a minha sugestão, né, para essa matéria, para quem, né, tem tempo, fazer uma boa preparação, é o livro do Sionil ou o livro do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino. Administrativo eu fiz 73%, ficou dentro da média ali do que eu buscava nessas matérias de nível 2, como eu chamei, né? Bom, raciocínio lógico, raciocínio crítico, raciocínio lógico e estatística. Estatística, por ser muito extenso o conteúdo, né, demandar tempo e não ter como estudar por áudio, né, porque você tem que olhar, tem que estudar a teoria, tem que fazer muita questão para assimilar, né, então não tinha como estudar por áudio. E pesava apenas 1% da prova, eram 5 pontos, né, então eu não estudei, chutei as 5, acertei uma, né, e raciocínio crítico e raciocínio lógico eu estudei pelo Bruno Lima no material de estratégia. A minha sugestão para quem vai começar nessas matérias é o professor Sérgio Altenfelder, né? Ele é muito bom, muito didático, é a minha sugestão. Economia e finanças públicas eu praticamente não estudei, né? Até por ser economista dei uma relaxada, né? E apenas resolvi questões. Eu acho que eu ouvi alguns áudios das aulas do Weber, do Estratégia, né? E fiz apenas, acho que 70% da matéria. O Weber do Estratégia ainda é a melhor opção que eu conheço, assim, material específico para concurso de economia. E por último, civil, penal e empresarial, né, que foi a mesma sistemática de áudio das videoaulas, mais questões. Eu tinha os materiais de estratégia, que eu utilizava o áudio, né, e as questões comentadas no final do capítulo. Penal, eu dei uma olhada no material do Ducler também.
Gostei bastante, mas não deu tempo de ver tudo, né? Apesar de não ter me dedicado muito nessas 3 provas, não veio difícil, nessas 3 matérias, a prova não veio difícil e eu consegui fazer 87%. Por último, falando um pouquinho aqui do site de questões, do aplicativo de questões. Né, uma excelente ferramenta, algo que lá 9 anos atrás, quando eu fiz a minha preparação aqui para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, não existia, né? E hoje é uma maravilha, assim, eu acho muito legal tu poder criar teus cadernos ali, enfim, acompanhar teu desempenho, que isso é fundamental para te corrigir, né, e nortear o teu estudo. Então eu utilizei o TEC, eu utilizei muito pouco porque não deu tempo de utilizar mais, né, eu fiz, eu acho que em torno de 1.300 questões, porque eu tinha as questões dos materiais, né, e essas eu fiz todas, né, mas sempre que finalizava o meu ciclo ali, eu reservava um tempinho e ia pro TEC resolver questões da Fundação Carlos Chagas, né? Como eu não ia poder fazer muitas questões, eu selecionava a banca, as mais recentes, e excluía as de nível de dificuldade fácil, deixava as médias e difíceis, né? Isso me ajudou a identificar pontos, assim, né, que eu precisava melhorar, em tributário e constitucional, por exemplo. Aí eu busquei complementar com outros materiais, né? Aquilo que eu vi que não tinha sido suficiente. E funcionou, né? Resumidamente, foi isso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja útil para vocês, né? Inscrevam-se no canal, né? Curtam se vocês acharam que o vídeo foi válido. Deixe seus comentários, sugestão de conteúdos, né, para próximos vídeos. E, como eu comentei, eu estou preparando um material de legislação tributária estadual, né, um curso, mas estou preparando especificamente material para compartilhar com vocês aqui no canal também. Então, para quem se prepara para fiscos estaduais, acompanhe, que eu acho que vocês vão gostar, né? Era isso hoje, né? Até mais, sucesso para vocês, beijo!